Fala rapaziada, beleza? A gente vai fazer hoje um programa aqui de números primos. Para quem não acompanhou, eu fiz uma aula aqui de números primos, respondi uma questão aqui de números primos na aula 31. Volta lá para quem não acompanhou essa aula, trago ela aqui novamente para a gente reusar esse código desse lado aqui, né? No caso, mas aqui de uma forma diferente. Faça um programa que identifique os números primos de 2 a 100. Não é preciso nenhuma entrada. Mostre quais são os números primos de 2 a 100. O número primo tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo e ser maior do que 1. Ok. E a gente vai fazer agora. Aqui, dessa forma que a gente vai fazer, a gente vai usar funções, né? Vai usar uma função aqui para fazer uma consulta e trazer para nossa main, para a nossa principal, né, o resultado, ok? Então, começo declarando aqui variáveis, né, essas variáveis aqui, e logo de cara eu já vou botar aqui um for, construindo aqui esse for de uma forma que ele vá de 2 a 100, né, e ele vai me retornar qual é o número primo ou não. Então aqui eu coloco se é primo aqui em cima, a nossa função, se é primo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar dizendo qual é o número primo, né, no caso. Eu vou retornar só o número e vou dar um contra barra n para ele descer linha, quebrar linha. Então ele vai trazer esses valores aqui para a gente de uma função, né, que eu coloco ela específica para reconhecer o número primo. E como é que eu faço aqui? A gente vai usar essa mesma estrutura aqui, ó. Por isso que eu trouxe esse exercício aqui da aula 31, tá ok? Para vocês acompanharem. Então, nós começamos aqui criando nosso if else, né? O nosso if aqui, principalmente, ele vai dar suporte aqui se for um número menor do que 1, né? Ele vai dar esse suporte e inclusive eu vou até alterar aqui para ele rodar, ele começar aqui no 1, né? Esse int i começar no 1 e fazendo a impressão dele aqui, né? Vamos complementar aqui com esse for, né? Esse for aqui, porque o número são dois fors mesmo, tá, pessoal? Aqui o número que vai do 1 ao 100, tá ok? E dentro da nossa função, a gente vai implementar um número que chega, que vai fazer um cálculo do número 1, né, até o número que a gente indicar aqui que está passando o valor, né? Porque aqui, ó, digamos, ele começa no 1, vem aqui, dá o resultado, volta, né? E a gente vai fazer essa dinâmica aqui. Falando nisso, eu vou até alterar esse printf aqui, colocando aqui um return 0, porque esse return 0 ele precisa ser retornado para a função principal, né? Para o programa principal. Então toda função que a gente abre aqui, ela precisa retornar para a função principal aqui para poder finalizar a conta, né? Então podemos colocar aqui já a nossa conta do nosso if, né? O if else, o if aqui, se o n ele for módulo, o número que está sendo rodado, né? Ele vai ver quando se tiver, digamos, acima, né, no caso de 2, acima de 2, ele vai, se só tiver 2, né, no caso, se só tiver 2,
esse valor aqui de count, ele vai imprimir e vai dizer que é primo. Vocês vão ver agora, trazendo esse resultado aqui para vocês. Ó. Se for igual a 2, né? Somente se for igual a 2, ele vai retornar o número 1 para a gente, que é o valor do primo, né? No caso, que ele vai retornar o número que a gente enviou. O número que a gente enviou da nossa principal para a função, ele vai retornar este número para a nossa função principal. E então a gente vai obter esse resultado na tela, conforme a gente fez aqui nessa nossa primeira aula de primos, da aula 31. Aqui a gente imprime no console, a gente faz uma impressão no console, coloca o printf. Aqui não, aqui já é diferente, a gente está, no caso, a gente tem que retornar esse numeral, para a nossa função principal. Por isso que a gente está fazendo essa troca aqui de return, tá vendo? Ó? São praticamente iguais. Ó. O número D, né, no caso o número que foi pesquisado, é primo, né? E aqui ele usa um printf. Já na nossa função atual a gente está usando o return 1. Então a gente vai executar esse código agora para obter já essas respostas aqui, tá ok? Vou rodar aqui para vocês. Traga aqui nosso terminal, né? A gente já vai executar o programa e note que ele já traz os números primos aqui na sequência para a gente. Olha só, começando aqui do 2, né? E 3, 5, 7, 11, 13, 17. O 2 não conta, né, pessoal? Não, como números primos. Então, o programa fala aqui, ó, mostre quais são os números primos de 2 a 100. Né? Então, eu vou colocar aqui, eu posso colocar aqui o número 2 já, né? Já para ficar melhor esse resultado. Vou rodar novamente, né? 2, 3, 5, 7, 11 tal, 9, 7, ok? Que é o último número. Lembrando que é de 2 a 100 e não precisa de nenhuma entrada, é só executar o programa e já está pronto o nosso programa, nossa aula aí, tá bom? Muito obrigado para vocês que acompanham aqui. Se gostou desse conteúdo, dá um like e se inscreve no canal, tá bom? Assim você está ajudando nosso desenvolvimento, ok? Muito obrigado.